Olá! Atualmente, o Brasil vivencia um momento de abertura das escolas regulares aos alunos com necessidades educacionais especiais, com a intenção de garantir a esses alunos seu direito à educação, em conformidade com a Constituição Federal Brasileira. Nessa perspectiva, a partir da década de 90, o país se propõe a criar um sistema educacional que consiga promover a verdadeira inclusão dos alunos com deficiência em uma escola de qualidade em igualdade de condições de aprendizagem. Esse compromisso é assumido pelo Brasil enquanto signatário de documentos internacionais, como a Declaração Mundial sobre a Educação para Todos, a Convenção da Guatemala e a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Além dos documentos citados, outros referenciais nacionais importantes norteiam as bases legais para garantir os direitos das pessoas com deficiência, que consistem em grande avanço rumo ao cumprimento do estabelecido na Constituição Federal de 1988. Nela se observa, no artigo 205, a educação enquanto direito de todos. Trata-se de um desafio de grandes proporções, uma vez que superar as desigualdades na escola requer mudanças na concepção sobre o papel dessa instituição na sociedade e na formação dos seus sujeitos. Na mesma direção está a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Essa lei estabelece, no artigo 59, que os sistemas de ensino devem assegurar aos alunos currículos, métodos, recursos e organização específica para atender suas necessidades. Diante dessas considerações, ressalta-se que o direito à educação não se resume apenas ao direito de acesso à escola, mas compreende também o direito de aprender naquele espaço. Com relação à educação de crianças surdas, os propósitos são os mesmos. Cabe à escola assegurar que esses alunos se apropriem do conhecimento produzido pela humanidade mediante instrução formal, além de desenvolverem suas capacidades linguísticas, cognitivas, emocionais e sociais. Novamente, a permanência e a aprendizagem na escola regular constituem os pontos mais relevantes para garantir que as exigências legais se objetivem em sala de aula. A educação do aluno surdo atualmente é um desafio para legisladores, professores, fonoaudiólogos e demais profissionais da área, além da própria criança surda e sua família, sobretudo quando se trata de uma família ouvinte. Ao ingressar no ensino fundamental, momento que ocorre por volta dos 6 anos de idade, as crianças surdas frequentemente se encontram com atraso linguístico, devido à demora em se apropriarem de uma língua, seja uma língua oral ou a língua de sinais. Consequentemente, há grande possibilidade de que até esse momento a criança surda e sua família não tenham experimentado uma forma real de comunicação efetiva, ou seja, mediada por uma língua. Com a idade de 6 anos, é esperado que uma criança já tenha constituído uma base linguística, sendo capaz de compreender as questões gramaticais de uma dada língua. No entanto, tratando-se de uma criança surda proveniente de uma família ouvinte, dificilmente essa aprendizagem ocorre no tempo adequado, caracterizando o ensino do português como um desafio para a escola. O ambiente escolar também é um ambiente que carece de recursos adequados às necessidades dos alunos surdos, como acústica arquitetônica, por exemplo. Faltam também recursos humanos e tecnológicos que favoreçam a aprendizagem da Libras ou da língua portuguesa, tais como aparelhos de vídeo, multimídia, softwares específicos, tradutor e intérprete de língua de sinais português, Libras tátil e Tadoma para os alunos com surdo-cegueira, dicionários de língua de sinais, entre outros. O ensino metalinguístico da língua de sinais, por exemplo, é um componente curricular de extrema importância. As crianças ouvintes possuem um estudo da língua portuguesa em todo o processo de escolarização, não com o objetivo de aprender a língua, mas estudar o funcionamento, a estrutura e os diferentes usos do português. Para a língua de sinais, esse tipo de conteúdo deve ser veiculado para possibilitar à criança surda o conhecimento metalinguístico de sua primeira língua e o domínio dos diferentes usos da língua de sinais. Além disso, vai facilitar o reconhecimento de características linguísticas que servirão para a apreciação e produção literária em língua de sinais e para o aprendizado de outras línguas,
quer sejam outras línguas orais ou outras línguas de sinais. As crianças surdas que apresentam desenvolvimento adequado da língua oral em relação à faixa etária também requerem acompanhamento especializado na escola, a fim de que suas necessidades sejam atendidas. Para tanto, o professor deve estar apto a identificar tais necessidades, utilizando diferentes estratégias pedagógicas e recursos que favoreçam o processo de ensino-aprendizagem. Nesse processo, questões referentes ao ensino da leitura e da escrita são prejudicados pelos métodos tradicionais de alfabetização, que em geral são planejados para crianças ouvintes, como, por exemplo, o método fônico, que consiste na transposição fonema-grafema. A criança surda encontra-se em grande desvantagem nesse processo, ainda mais considerando o fato de que os processos de ensino da escrita são realizados por professores com pouco ou nenhum conhecimento sobre a surdez, a língua de sinais ou métodos adequados para o ensino e avaliação de alunos surdos. Além do fato de que muitos professores ainda apresentam preconceitos em relação ao aluno surdo e sua capacidade de aprendizagem. Assim sendo, com frequência prevalece a suposição de que o aluno surdo sempre apresentará desempenho acadêmico inferior aos colegas ouvintes. Nesse contexto, devo reforçar a importância da adequação curricular como tema a ser discutido e trabalhado entre os profissionais da escola. Muitas vezes, as adequações curriculares são compreendidas como diminuição dos conteúdos ou facilitadores para a promoção automática, mito que deve ser devidamente esclarecido para promover reflexões adequadas sobre o ensino e a aprendizagem do aluno surdo. Seria importante que o Brasil apresentasse políticas de educação bilíngue para alunos com surdez condizentes com os interesses e reivindicações dessa população, a fim de garantir uma educação de qualidade. Esse é um direito linguístico garantido pela legislação brasileira à criança surda, de modo que os profissionais da saúde e da educação deveriam participar ativamente das discussões relacionadas ao momento histórico atual. A proposta de educação bilíngue deve contemplar, portanto, o uso das duas línguas, a língua de sinais e a língua oficial do país em sua modalidade oral e ou escrita. É importante entender que a educação bilíngue não nega ao surdo a condição de privação auditiva, porém compreende a surdez a partir de uma concepção antropológica e cultural baseada nos princípios de identidade linguística. Conforme propõe Sclia, deve haver mudança na representação da surdez para além da reabilitação educacional. Os textos de Pickersgill e Gregory apresentam o bilinguismo para surdos como uma abordagem educacional em que a língua da comunidade surda e a língua da comunidade ouvinte são de igual importância para o desenvolvimento global da criança surda. Sendo assim, por motivos linguísticos, cognitivos e neurológicos, o bilinguismo propõe a aquisição precoce da língua de sinais como primeira língua e da língua oral como segunda língua. Para que uma escola seja realmente considerada como uma escola bilíngue para surdos, além da língua de instrução ser a língua de sinais, algumas adaptações são necessárias, como, por exemplo, adaptações curriculares, metodológicas, estratégias de ensino, conteúdos mediados em língua de sinais, além da produção de material didático visual. Como se pode notar, estamos caminhando para o ideal da educação bilíngue para surdos e temos ainda muito trabalho para que isso se torne realidade na vida de todas as crianças brasileiras. Até a próxima aula.